Reforço Betel. Aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. 3 pessoas morrem após um carro bater de frente com um caminhão em uma rodovia do Paraná. Nos Estados Unidos, Kamala Harris consegue os votos necessários para ser candidata presidencial às eleições de novembro. Após a decisão, Donald Trump aceita debater com Harris no dia 4 de setembro. A autoridade eleitoral da Venezuela ratifica a vitória de Nicolás Maduro, às vésperas de novas manifestações. Maduro denuncia uma armadilha dos Estados Unidos e agradece aos governos do Brasil, Colômbia e México. Morre aos 66 anos o violoncelista Antônio Menezes. Na Somália, um atentado islamista deixa mais de 30 mortos. Nas Olimpíadas de Paris, os resultados negativos do Brasil no tiro com arco, atletismo e remo. O Brasil vence a Angola e avança para as quartas de finais no handebol feminino. E a poluição do Rio Sena impede os treinos de triatlo misto. A partir de agora no Jornal Mundial. Os treinos de triatlo misto nesse sábado foram cancelados no Rio Sena por conta da qualidade da água. Organizadores dos Jogos Olímpicos cancelaram parte do treino do triatlo programado para este sábado sob a justificativa de que fortes chuvas provavelmente vão levar águas poluídas para o Rio Sena. Somente as partes de corrida e ciclismo do treinamento do triatlo misto vão ser realizadas. Autoridades francesas investiram mais de 1 bilhão e 400 milhões de euros na última década para limpar as águas do Sena, com novas estações de tratamento da água em Paris e nos arredores. Mas quando chuvas torrenciais sobrecarregam sistemas de drenagem subterrânea e de esgoto da cidade, efluentes não tratados são lançados nos cursos d'água. As idas e vindas na qualidade da água no Sena se tornaram um grande assunto nos Jogos de Paris e a poluição no Rio forçou um adiamento na prova de triatlo masculino na última terça-feira. O clima durante os Jogos Olímpicos de Paris está extremamente instável, variando de uma onda de calor a dilúvios. Na Somália, um atentado islamista deixou mais de 30 mortos em uma praia. A rotina de tragédia sacudiu a Somália mais uma vez. Neste sábado, a polícia confirmou que pelo menos 32 civis morreram e 63 ficaram feridos, alguns em estado grave, em um atentado do grupo islamista Al-Shabaab. Autoridades explicaram que um homem-bomba detonou a carga explosiva que transportava e, em seguida, vários criminosos abriram fogo contra as pessoas que estavam na Praia do Lido, muito popular entre empresários e funcionários do governo. O bairro exclusivo, com muitos hotéis e restaurantes, já foi alvo de outros atentados. Um militar acrescentou que as forças de segurança mataram 5 membros do grupo islamista. Em meados de julho, 9 pessoas morreram e 20 ficaram feridas em Mogadíscio, quando um carro-bomba explodiu diante de um café lotado durante a exibição da final da Eurocopa. O grupo islamista radical Al-Shabaab, vinculado ao grupo Al-Qaeda, executa atentados há mais de 17 anos contra o governo federal de Somália. Os insurgentes foram expulsos da capital pelas forças da União Africana em 2011, mas continuam muito ativos nas zonas rurais. O presidente somali, Hassan Sheikh Mohamud, prometeu sustentar uma guerra total contra os jihadistas. Kamala Harris vai disputar a corrida à Casa Branca contra o republicano Donald Trump. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, garantiu a indicação dos democratas nesta sexta-feira para concorrer à presidência nas eleições de novembro, confirmando sua notável ascensão como representante do partido para enfrentar o republicano Donald Trump. Kamala foi a candidata única na cédula durante uma votação eletrônica de 5 dias, com quase 4 mil delegados da convenção do partido. Ela será oficialmente nomeada em uma convenção em Chicago ainda este mês. Nenhum outro democrata se apresentou para desafiar a ascensão de Kamala ao posto de candidata presidencial, tornando sua confirmação como primeira mulher negra e sul-asiática a assegurar a nomeação de um grande partido apenas uma formalidade. O anúncio ocorreu enquanto Kamala se prepara para iniciar a campanha na próxima semana, quando visitará 7 estados cruciais ao lado de seu companheiro de chapa, cujo nome é esperado para ser revelado nos próximos dias.
A votação virtual do Partido Democrata marca o início oficial da convenção de 2024, embora na prática as festividades realmente comecem quando milhares de partidários chegarem a Chicago em 19 de agosto. Kamala Harris vai disputar a corrida à Casa Branca contra o republicano Donald Trump. Nesta sexta-feira, o Comitê Nacional Democrata confirmou que a vice-presidente obteve os votos necessários para ser oficialmente designada como candidata presidencial às eleições de novembro. Harris foi a única candidata a comparecer à Convenção Democrata, da qual participam durante 5 dias cerca de 4.000 delegados de todo o país. Trump postou na plataforma Truth Social que aceitou um debate com a vice-presidente americana no dia 4 de setembro. O republicano anunciou a decisão após a democrata ser escolhida para ser candidata. Donald Trump vai participar de um debate com Kamala Harris. O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos anunciou que aceitou enfrentar a rival democrata no canal Fox News no dia 4 de setembro. Trump comunicou a decisão em uma rede social horas depois de a vice-presidente ter os votos necessários para ser candidata do Partido Democrata nas eleições presidenciais de novembro. Em um primeiro momento, o ex-presidente de 78 anos disse que não debateria com Harris, de 59. O desafio foi feito pela ex-promotora distrital e procuradora-geral da Califórnia no mês passado. Kamala provocou o candidato em um comício de campanha em Atlanta, afirmando que se Trump tivesse algo a dizer, deveria falar na frente dela. Em julho, o presidente Joe Biden, de 81 anos, desistiu da tentativa de reeleição e anunciou apoio a Harris. A decisão de abandonar a campanha foi tomada após um debate contra o republicano em junho na CNN, que foi considerado desastroso para Biden. A seguir, a taxa do desemprego nos Estados Unidos em julho. E na Venezuela, a autoridade eleitoral confirma a vitória do presidente Nicolás Maduro nas eleições. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel. Aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim. E Autoescola Diamante, iluminando a vida no trânsito. Vem ser Diamante. A autoridade eleitoral da Venezuela confirmou nesta sexta-feira a vitória do presidente Nicolás Maduro nas eleições, que a oposição denuncia como uma fraude. Maduro classificou as denúncias de fraude eleitoral como uma armadilha apoiada pelos Estados Unidos e agradeceu ao Brasil, Colômbia e México por suas gestões em busca de um acordo político em seu país. A autoridade eleitoral da Venezuela confirmou nesta sexta-feira a vitória do presidente Nicolás Maduro nas eleições de 28 de julho, que a oposição denuncia como uma fraude. A confirmação ocorreu às vésperas de novas mobilizações neste sábado. O último boletim do Conselho Nacional Eleitoral, lido pelo presidente Alves Amoroso, atribuiu a Maduro 6,4 milhões de votos, contra 5,3 milhões do opositor Edmundo González Urrutia, representante da líder opositora Maria Corina Machado, que foi inabilitada. O resultado confirma a vitória já anunciada no domingo para um terceiro mandato de 6 anos ao presidente de esquerda, embora países como Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Equador, Costa Rica e Peru reconheçam como ganhador González Urrutia, que reivindica a vitória. Maduro, de 61 anos, no poder desde 2013, convocou para este sábado o que chamou de a mãe de todas as marchas para celebrar a vitória. A oposição também convocou mobilizações em todo o país. O líder opositor e jornalista Roland Carrenho, que esteve preso na Venezuela entre 2020 e 2023 por acusações de terrorismo, foi detido nesta sexta-feira em Caracas, denunciou o partido político ao qual o dirigente pertence. Denunciamos perante o país e a comunidade internacional a prisão arbitrária de Carrenho, publicou na rede social X o Partido Vontade Popular, ao qual pertencem os líderes opositores exilados Leopoldo Lopes e Juan Guaidó. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, classificou nesta sexta-feira as denúncias de fraude eleitoral como uma armadilha apoiada pelos Estados Unidos para justificar um golpe de Estado e agradeceu ao Brasil, Colômbia e México por suas sugestões em busca de um acordo político em seu país. Denuncio
Denuncio que o governo dos Estados Unidos, juntamente com Elon Musk e a Internacional Fascista de Milei, estão na vanguarda de um processo de desestabilização e de um golpe de Estado neste momento contra o povo e a democracia venezuelana. Neste momento, contra o povo e contra a democracia venezuelana. Maduro criticou o chefe da diplomacia da Casa Branca, Antony Blinken, por apoiar as acusações de fraude da oposição, após o funcionário americano afirmar na última quinta-feira em um comunicado que havia evidência esmagadora da vitória do opositor Edmundo Urrutia nas eleições presidenciais do último domingo. Maduro e o presidente do parlamento de maioria oficialista, Jorge Rodríguez, desconsideraram a validade das atas publicadas pela oposição em um site. O venezuelano também agradeceu os esforços do presidente do Brasil, Lula, da Colômbia, Gustavo Petro, e do México, Andrés Manuel López Obrador, para um acordo político em meio a protestos da oposição. As manifestações resultaram na morte de pelo menos 11 civis, segundo denúncias de organizações de direitos humanos. Mais de 1.000 pessoas foram detidas. 3 pessoas morreram após o carro em que eles estavam bater de frente com um caminhão em Castro, nos Campos Gerais do Paraná. Com o impacto da batida, o caminhão tombou e o motorista de 51 anos ficou ferido. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado, por volta das 3h30 da manhã. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o carro estava trafegando na contramão quando aconteceu a colisão. As vítimas tinham 23, 33 e 44 anos. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do caminhoneiro. O desemprego nos Estados Unidos cresceu a 4,3% em julho, a taxa mais alta desde 2021. O mercado de trabalho dos Estados Unidos desacelerou mais do que o esperado em julho. A taxa de desemprego aumentou para 4,3%, 0,2 ponto a mais do que em junho, a mais alta desde outubro de 2021. Além disso, em junho, foram criados apenas 114 mil postos de trabalho, frente aos 179 mil do mês anterior. O número foi revisado para baixo em relação aos 206 mil novos postos de trabalho anunciados em junho. Após 3 anos de escassez de mão de obra, que levou os empregadores a aumentar os salários para atrair e manter os trabalhadores, o que alimentou a inflação, a situação está se reequilibrando. A saúde do mercado de trabalho pode influenciar os eleitores antes das presidenciais de novembro. A eleição deve ser disputada pelo candidato republicano Donald Trump e sua provável adversária democrata, a atual vice-presidente Kamala Harris. Os dois aparecem empatados em vários estados. Veja a seguir mais sobre as Olimpíadas de Paris. E morre aos 66 anos o violoncelista Antônio Menezes. Jornal Mundial é patrocinado por Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim, e Autoescola Diamante, iluminando a vida no trânsito. Vem ser Diamante. Nas Olimpíadas de Paris, o Brasil sofreu derrotas no tiro com arco e no remo. Enquanto corredores não alcançaram a classificação para as finais de 100 metros rasos, a seleção feminina de handebol venceu a Angola e garantiu a vaga nas quartas de final. Derrota brasileira no tiro com arco. Esperança de medalha para o Brasil. Ana Luísa Caetano enfrentou a francesa Lisa Barbelan pelas oitavas de final neste sábado. Em uma disputa equilibrada, ela acabou eliminada por 6-2. O resultado iguala o melhor de uma brasileira na história do tiro com arco, repetindo o de Anne Marcele dos Santos na Rio 2016. Na categoria esquife simples do remo, Lucas Vertain e Bia Tavares ficaram em terceiro na final C de suas provas. Eles terminaram em 15º lugar geral no ranking. Nos 100 metros rasos, Eric Cardoso fez um tempo de 10 segundos e 35 centésimos e Paulo André Camilo terminou a bateria com 10 segundos e 46 centésimos. Os dois não conseguiram a classificação para a final da prova mais nobre do atletismo. Vitória tranquila e classificação. As meninas da seleção brasileira de handebol se recuperaram na competição e venceram a Angola por 30-19 para avançar para as quartas de final. Depois de um começo bom nos Jogos Olímpicos com uma vitória sobre a Espanha, as derrotas para França e Holanda colocaram em risco a sequência brasileira na competição.
Neste sábado, a seleção voltou a apresentar um bom desempenho e não teve muitas dificuldades para vencer as angolanas. O destaque do Brasil foi novamente a goleira Gabi Moneste, que fechou o gol e levantou a torcida brasileira presente no ginásio. Hora de sabermos a previsão do tempo para o domingo. Boa noite, Marcelo. O que você traz para a gente? Oi, Vitória. Boa noite para você, para o Pedro e boa noite para você. Bom, vamos ver como é que fica o tempo amanhã, neste domingo, em todo o Brasil. Começando pela região sul, o tempo firme na parte nordeste de Santa Catarina e na maior parte do Paraná, incluindo a capital Curitiba. A chuva acontece em forma de pancadas ao fim do dia no sudoeste paranaense e também nas demais áreas de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, as instabilidades ganham força, com previsão de chuva em forma de temporais, localizados a qualquer momento do dia. Na região metropolitana de Porto Alegre, o tempo segue encoberto. No sudeste do país, o dia será de sol, poucas nuvens e ar seco em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, sem previsão de chuva para estas áreas. Chove somente no leste capixaba, mas de forma isolada ao longo do dia. Nas áreas mais próximas ao litoral norte do Espírito Santo, a intensidade da chuva pode ser um pouco mais forte. No centro-oeste do país, as temperaturas continuam altas entre Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e também na maior parte de Mato Grosso do Sul, sem previsão de chuva. O sol predomina durante todo o dia. O ar seco também permanece atuando por todos os estados e a umidade pode ficar abaixo de 30%. Somente no extremo sul de Mato Grosso do Sul, a presença de uma área de baixa pressão no Paraguai influencia o aumento das nuvens e a ocorrência de pancadas de chuva acompanhadas por raios ao fim do dia. Na região nordeste, a infiltração marítima ainda traz um pouco mais de umidade para o litoral da região. Chove isolado e o céu fica mais encoberto no litoral sul da Bahia, incluindo Ilhéus. O ar seco ainda atua no interior nordestino, impedindo a formação de nuvens de chuva. No norte do Brasil, instabilidades no Amazonas, no Acre, em Roraima, no Amapá, no centro-sul e leste de Rondônia e no litoral noroeste do Pará. Chove em forma de pancadas isoladas nestas áreas, especialmente no decorrer da tarde com a presença de raios. Nas demais áreas do Pará e de Rondônia e também por todo o estado de Tocantins, tempo firme com predomínio de sol, sem previsão de chuva. Vamos ver agora como é que fica as mínimas e máximas amanhã em algumas capitais do país. Começando lá em Curitiba, no Paraná, que terá mínima de 14 graus e máxima de 26. Em Goiânia, capital de Goiás, terá mínima de 18 e máxima de 30. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, a mínima será de 15 e a máxima de 26. Em Macapá, no Amapá, a mínima será de 25 graus e a máxima pode chegar aos 33. Em São Luís, no Maranhão, a mínima será de 24 e máxima de 33. Na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe, a mínima será de 22 e máxima de 27 graus. Por hoje é só, um bom domingo a todos e até mais. Vitória, Pedro. Obrigada, Marcelo. Bom domingo para você. Obrigado, Marcelo. Morreu hoje aos 66 anos o violoncelista Antônio Menezes. A reportagem é de Caio Teles. Antônio Menezes, violoncelista brasileiro e um dos principais músicos da sua geração. Ele morreu neste sábado, dia 3, na cidade de Basileia, no nordeste da Suíça, aos 66 anos. A informação foi confirmada nas suas redes sociais do próprio músico por sua equipe. Menezes foi diagnosticado em junho com angiotoma multiforme, uma forma agressiva de câncer cerebral. A pedido do próprio artista, não será realizado velório. Nascido em Recife, 1957, criado no Rio de Janeiro e residindo atualmente na Europa desde a juventude. Menezes se destacou como um das suas mais renomadas socialistas e músicos da sua geração.
Ele também se apresentou com orquestrantes em destaque mundial em cidades de Londres, Berlim, Viena, Paris, Moscou, Nova York e Tóquio, colaborando com maestros como o austriano Elbert Kovačak, italianos Claudio Abbado e Ricardo Muti. Ele também ainda fez parte do celebre trio Break Arts do piano e trabalhou com vários conjuntos de músicas de câmara, que é um tipo de música clássica para pequenos músicos, grupos feitos por tocados em salas menores. E pianistas também, incluindo o Mania João Pires. Sua cenografia inclui gravações de Cantata, Concerto Duplo e Brahms Don Quixote, de Richard Strauss, em Philharmonia em Berlim, além de obras completadas de Villa-Lobos para o violino. Ele também lançou álbuns por diversas gravadoras, como Deutsches Grammophon e Naxos, e seu trabalho foi indicado ao Grammy. Aos 16 anos, o renomado celista Antônio Janigro o convidou para estudar na Alemanha, primeiro em Düsseldorf e depois em Istambul, na Europa. Na Europa, Menezes venceu competições importantes, como o concurso internacional do canal de televisão ARD em Munique e o concurso Tchaikovsky em Moscou, iniciando sua carreira internacional. Além de sua carreira de concertista, Menezes também dava aulas ao redor do mundo e lecionou na Universidade de Artes de Berna, na capital da Suíça, de 2008 e 2023. Amanhã, a TV Mundial estreará um novo projeto, Mundial Notícias. Será todos os domingos à noite aqui no canal do YouTube. Caio Teles te aguarda. O JM de hoje encerra em silêncio em respeito a Antônio Menezes. Até a próxima. Até lá. Jornal Mundial. Oferecimento: Autoescola Diamante, iluminando a vida no trânsito. Vem ser diamante. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim.